está começando o programa Análise Direta, com mais uma entrevista que nós preparamos para você, diretamente aqui dos estúdios de São Paulo para o Brasil inteiro e mais 55 países. O Brasil tem vivido protestos populares depois da divulgação de gravações que foram feitas pela Justiça e que indicam a possibilidade de que a nomeação de Lula como ministro-chefe da Casa Civil pode ser parte de uma estratégia para evitar a prisão do ex-presidente. Após a divulgação das gravações, a presidente Dilma acusou a oposição de tentar um golpe contra o atual governo e o juiz Sérgio Moro de violar a Constituição. Já a oposição comemorou o aumento da possibilidade de um impeachment. Hoje nós vamos conversar com o doutor e mestre em Direito do Estado pela PUC São Paulo, membro da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e político, advogado atuante na área de Direito Público, doutor Carlos Gonçalves Júnior. Tudo bom? Tudo bom. Bem-vindo. Prazer é nosso. Bom, a semana passada foi uma semana bem conturbada, né? Exatamente, né? Tivemos acontecimentos quase todos os dias, ficou até difícil da gente acompanhar, dada a celeridade dos fatos. Verdade. As coisas mudavam, assim, as informações vinham a cada minuto, né? Exatamente. E qual é a análise que você faz disso tudo que aconteceu e a partir dessa semana, o que a gente pode esperar? Eu vejo, o Brasil ele está passando por uma crise que, na verdade, tem muito a ver com relação ao nosso sistema de governo, que é um sistema presidencialista em que a eleição do presidente da República se dá absolutamente dissociada da eleição do Congresso Nacional. E todas as vezes que, ao longo da nossa história, nós verificamos um governo que perde a sua base de apoio no Congresso Nacional, nós passamos por crises institucionais. Então, desde o início da nossa República, a gente vem enfrentando esse problema. Pois é, pois é. E você acha que seria uma solução se a gente mudasse o sistema de governo do Brasil? Óbvio que uma sofisticação do nosso sistema para garantir a governabilidade em tempos de crise, isso é desejável, mas talvez essas reformas não devam ser feitas num momento de acaloramento político como vem acontecendo agora. Primeiro temos que resolver os problemas que temos e depois, num período de tranquilidade, tentar sofisticar isso para que não voltemos a ter no futuro problemas como esse. Uhum. Agora, o PT vem falando muito em golpe, né? O que você acha? Porque, na verdade, é o impeachment que se pede, né? O impeachment ele é um instrumento constitucional próprio do presidencialismo, mas nós temos que lembrar que esse remédio constitucional ele é um remédio que deve ser utilizado apenas em situações de extrema necessidade. Não é um remédio ordinário, não é uma medida que nós devemos utilizá-lo como forma simplesmente de renovar um governo que não esteja nos agradando. Então, ela não é uma medida de recall, não é uma medida de renovação do mandato, mas ela é uma medida de proteção do Estado contra alguma patologia, algum funcionamento que coloque em risco a nossa vida institucional. Uhum. Agora, diante das provas, né, que foram divulgadas, aí, aquelas gravações que foram divulgadas, qual a tua opinião? Você acha que existe aí uma possibilidade de um pedido de impeachment ou não? O pedido já está instaurado na Câmara dos Deputados e vai ser votado brevemente, depois das 10 sessões que a presidente tem para apresentar a sua defesa, para saber se a Câmara vai aceitar ou não o processamento desse impeachment. Você acha que justifica? Inicialmente, o pedido do impeachment está fundado exclusivamente na questão das chamadas pedaladas fiscais. Todos esses fatos que aconteceram na semana passada não são objeto do pedido de impeachment. Nada impede que se peça a reforma da petição inicial do impeachment, da peça inicial do impeachment, para incluir estes fatos, mas isso ensejaria o reinício do processo de impeachment. Então, teria que reabrir o prazo para que a presidente da República apresente a sua defesa. Permanecendo a ordem das coisas do jeito como está, ela deverá ser julgada, se a Câmara autorizar, pelo Senado Federal, pelas pedaladas fiscais. E esses fatos que aconteceram na semana passada, como de fato são irrelevantes para a verificação de um crime de responsabilidade. Mesmo... Quer dizer, alguns juristas entendem que o fato dela ter nomeado o ex-presidente Lula poderia enquadrar uma das hipóteses do artigo 85 da Constituição, que violaria a moralidade administrativa na medida em que o objetivo da nomeação não corresponderia ao objetivo que foi descrito pela presidência.
Sim, é isso que eu ia te perguntar, né? Se for comprovado que foi uma tentativa de obstruir o andamento aí da justiça, como estavam falando na semana passada. Primeiro que, Você acha que se essa for a razão para o impeachment, a peça do impeachment tem que ser reformulada, porque o pedido que está tramitando trata exclusivamente ainda das pedaladas fiscais. Né? E se a oposição ou quem pretende o impeachment da presidente Dilma entender que esses fatos são relevantes para serem incorporados na peça acusatória, deverá ser aberto um novo prazo para que a presidente desses fatos também possa se defender. E você acha que a imagem do Brasil aí perante os outros países, como que anda, como que está, né? Porque isso repercutiu no mundo inteiro, né? Tudo que aconteceu na semana passada. Com certeza o mundo está olhando como é que o Brasil vai lidar com a sua própria crise. Se nós conseguirmos passar por esse período preservando as instituições democráticas, eu entendo que o Brasil vai sair fortalecido desse processo. Agora, se rompermos as instituições democráticas e de fato acontecer um golpe, seja de manutenção ilegitimamente a manutenção da presidente no poder ou a retirada dela sem a observância dos procedimentos legais e institucionais, aí sim o Brasil vai ter a sua imagem abalada e caberá até repreensão das cortes internacionais que o Brasil é signatário e se submete ao respeito de tratados para a manutenção da democracia. A respeito do ex-presidente Lula, né, qual é a tua opinião? Você acha que ele vai conseguir aí tomar posse ou não? Olha, do ponto de vista jurídico, é muito difícil de atribuir à presidente da República uma vedação da nomeação do ex-presidente Lula. Ele é uma figura política notória no Brasil, que participa, que tem condições políticas de ajudar a presidente Dilma no governo, não é? E a formação do seu ministério é uma prerrogativa privativa do presidente da República. É o presidente da República que pode escolher quem é que vai ajudá-lo. Porém, do ponto de vista político, ela acabou trazendo para o Palácio do Planalto uma pessoa que está inequivocamente envolvida, né, ainda que não tenha sido comprovado, mas está envolvida com episódios de contribuição. Então, politicamente, isso não contribui, seja com o julgamento do impeachment, seja com a manutenção do seu governo. Mas, do ponto de vista jurídico, o Supremo Tribunal Federal se manifestou na semana passada, anulando este ato, mas, no meu compreender, é muito difícil da gente conseguir configurar este ato de nomeação de um ministro como um ato fraudulento, né? Até mesmo porque a nomeação dele como ministro enseja a mudança do foro para o Supremo Tribunal Federal. E eu não posso admitir, eu não admito a hipótese e a classe jurídica, de uma maneira, não pode entender que o Supremo Tribunal Federal possa ser condescendente com crimes, ou seja, mais condescendente do que um juiz de primeira instância. Eu espero, e o Supremo Tribunal Federal tem se portado dessa forma, um rigor do Supremo Tribunal Federal ao julgar pessoas com foro privilegiado. Mas foi uma tentativa de manipular aí, né? Você não acha? Pode até ter tido a nesse consequência momento, ela de, nomeou ele pode ter tido a consequência de, mas é muito difícil da gente isolar este ato e dizer que ele teve como finalidade exclusiva a alteração do seu foro. É claro que a gravação que foi interceptada entre a presidente e o ex-presidente nos permite uma interpretação nesse sentido. Mas sim, mesmo tendo esse objetivo, não se pode negar que ela queira ter nomeado para que ele, de fato, viesse a integrar a sua equipe de governo, né? Se essa decisão é politicamente inteligente ou não, caberá, né, ao povo brasileiro julgar a presidente pelo ato que está praticando. Mas na gravação dá para ouvir claramente, né, que a presidente fala para o ex-presidente Lula que estava mandando lá o termo para ele de posse, para ele assinar caso a polícia fosse lá e ela não fala isso, né? Ela alega, dá para entender, né? Poderíamos fazer essa interpretação, como também poderíamos fazer a outra interpretação, né? E tratando-se da presidente da República, eu vejo que nós estamos dando muita relevância para um fato que não é tão relevante, porque o processo de impeachment está em marcha. A presidente da República muito provavelmente será submetida a um julgamento do Senado Federal por crime de responsabilidade.
Esse julgamento por crime de responsabilidade, ele tem uma natureza política. Então, ou seja, é como a população, por via dos seus representantes, enxergam a conduta da Presidente da República. Então, é claro que este fato, que essas tentativas que vieram à tona, contribuem negativamente para a Presidência da República. Sim. Mas atacar o fato em si do ponto de vista jurídico não me parece tão relevante. O fato dela querer colocar o ex-presidente Lula no seu ministério, juridicamente não me parece ter consequências jurídicas das mais relevantes, porque ele vai continuar sendo processado e processado por uma corte que tem se mostrado severa no combate à corrupção, na medida em que, como tivemos o julgamento do Mensalão e outras autoridades que se submeteram à jurisdição do Supremo Tribunal Federal e que vieram a ser condenadas. Então, eu não vejo esse expediente como um expediente que tenha o condão de salvar o presidente Lula de um processo judicial. Você acha que, como foi a conduta do juiz Moro, levando a público, né, todas essas gravações, tudo, qual a sua opinião? Eu não consegui entender a motivação do juiz do levantamento do sigilo. O juiz maneja um processo penal que tem como objetivo analisar fatos que vão chegar à conclusão se determinadas pessoas praticaram ou não crimes, certo? E para isso ele se utilizou do expediente de interceptações telefônicas que estavam em curso. Durante essas investigações, as informações que foram colhidas nessas interceptações não eram suficientes para imputar crime a ninguém. Tanto é que ele não determinou a prisão de ninguém. Ou seja, poderíamos até considerar que as interceptações pudessem continuar e continuar produzindo provas que viessem a chegar a uma conclusão. O fato de ele ter determinado o levantamento do sigilo dessas provas não tem nenhum objetivo em encontro do objetivo do processo. De fato, trouxe um tumulto político, trouxe um mexer nos ânimos, da nação brasileira pelo conteúdo dessas gravações, mas em nada contribuíram para o andamento do processo investigatório. Então, em princípio, eu penso que ele não teria uma motivação. Ele, como juiz, não tem a incumbência de influenciar na política nacional. E só poderia levantar o sigilo dessas informações se as provas, se a dilação probatória já tivesse sido encerrada e no momento que fosse oportuno de fazê-lo. Tá? Mas, de qualquer modo, eu não vejo a conduta do juiz Moro como uma conduta criminosa, como alguns estão imputando. Foi uma questão da interpretação que ele deu à legislação penal, de que ele estaria autorizado naquele momento a divulgar as informações. Então, embora possa discordar da conduta do juiz, eu não acredito que esta conduta possa ser qualificada como uma conduta exclusivamente dolosa dele para trazer algum prejuízo. Ela tem uma justificativa com a qual eu não concordo, mas ela foi juridicamente motivada. Ok. Eu vou fazer uma pausa agora para o intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Análise Direta. O meu convidado de hoje é o Dr. Carlos Gonçalves Júnior. Ele é especialista em Direito Eleitoral. A gente vai falar um pouquinho agora, né, sobre o processo de impeachment, se realmente isso acontecer, né? Como que vai funcionar? Vamos explicar didaticamente como funciona. Primeiramente, nós vamos ter que ver se este pedido que está em tramitação é o pedido que vai perdurar, porque eu tenho ouvido notícias de que populares ligados à oposição procurariam fazer o aditamento desse pedido inicial, uma modificação desse pedido inicial para incluir novos fatos relacionados às divulgações das escutas telefônicas que foram feitas na semana passada, em especial da ligação da presidente com o ex-presidente Lula, considerando que esta gravação comprovaria um outro tipo de ilícito de responsabilidade, outro crime de responsabilidade que afrontaria a moralidade administrativa. Não é? No entanto, considerando que isso não ocorre, que o processo que está hoje em tramitação
que discute exclusivamente as pedaladas fiscais, tenha seguimento, nós vamos ter que aguardar passar as 10 sessões que a Presidente da República tem de prazo para apresentar uma espécie de defesa prévia, porque, por enquanto, o processo não foi recebido ainda. A petição foi recebida, mas o processo não foi instaurado perante o Congresso Nacional. Né? A nossa Constituição garante que a Presidente continue no cargo até que a Câmara dos Deputados aprecie se o processo deve tramitar ou não. Então, depois dessas 10 sessões, a Comissão Especial vai elaborar um parecer. Esse parecer, pela própria natureza de parecer, não é uma peça conclusiva. Ele vai dar um indicativo se a comissão entende que o impeachment deve continuar ou deve ser interrompido já naquele momento. E vai levar este parecer à apreciação do plenário da Câmara dos Deputados. Se 2/3 da Câmara dos Deputados votarem pela continuidade do processo do impeachment, o processo é remetido para o Senado Federal. Okay? Na tramitação do impeachment que foi dado na época do presidente Collor, o entendimento que o Supremo Tribunal Federal havia dado naquela oportunidade era que, uma vez recebido pela Câmara e encaminhado ao Senado, quando chegasse no Senado, de maneira automática, o presidente da República deveria ser afastado das suas funções pelo prazo de 180 dias. Certo? No entanto, desta vez, ao julgar um mandado de segurança, o Supremo Tribunal Federal mudou o seu entendimento e passou a entender que o afastamento da Presidente da República só se dará depois do Senado receber o processo também por 2/3 dos seus membros. Então, veja, para que a Presidente seja afastada, com a tramitação que foi aprovada e que está em vigor atualmente pelo Senado, pelo Supremo Tribunal Federal, ela vai passar na comissão processante um parecer. Esse parecer vai ser aprovado ou rejeitado, e se a Câmara, por 2/3, entender que o processo de impeachment deve perdurar, vai ao Senado, e no Senado também passará por uma votação de admissibilidade do processo de impeachment. Se 2/3 dos senadores também entenderem que o processo deve prosperar, aí sim a Presidente vai ser afastada e o processo propriamente dito vai se iniciar. Vai abrir uma nova oportunidade de defesa da Presidente, não é? E depois o Senado Federal, ao final deste processo, onde será garantida ampla defesa, contraditório, todos os meios de prova para que a Presidente apresente os seus argumentos, o processo vai novamente ao plenário do Senado, que mais uma vez terá que votar, agora sim, pelo impedimento dela, por também 2/3 dos seus membros. Aí já no Senado já No Senado. Então, uma vez que ele vai para o Senado, ele não volta mais para a Câmara. Então, ele vai para o Senado. Se o Senado rejeitar o processo, rejeitar a abertura do processo, o impeachment encerra-se por aí. Se ele entender que o processo deve prosseguir, vai abrir novo prazo para a Presidente da República apresentar novas defesas, apresentar os seus argumentos com ampla defesa, contraditório, e, ao final, uma segunda votação no Senado, agora definitiva. Acontece que depois da primeira votação até a segunda votação, a Presidente fica suspensa das suas atribuições como Presidente da República. Essa primeira fase que você falou, né, da admissibilidade. Isso. Falei certo, né? Certo. Do processo de impeachment. Quanto tempo, mais ou menos, vai durar isso? Né? Vai passar pela Câmara, depois do Senado. Vai depender um pouco do ritmo dos trabalhos do Congresso Nacional. Né? Obrigatoriamente, essas 10 sessões, deve dar mais ou menos umas 2 ou 3 semanas da Câmara dos Deputados e vai ao Senado. No Senado, o processo de admissibilidade não vai ter de novo abertura de prazo para a Presidente. Ele deve apreciar o processo nos termos em que veio da Câmara dos Deputados. Então, a primeira votação do Senado deve ser imediata. O presidente do Senado deve colocar em plenário, assim que receber, para decidir se vai afastar ou não a presidência da Presidente da República do cargo e instaurar o procedimento de impedimento. Teremos aí, então, mais ou menos umas 3 semanas. Se tudo correr tranquilamente, não houver nenhuma espécie de recurso, nenhuma espécie de embaraço,
eu acredito que em um mês nós teríamos já o julgamento do Senado. E a partir daí? O primeiro julgamento do Senado, não julgamento não, a apreciação da recepção do processo no Senado. E a partir daí a presidente pode ser afastada. E em sendo afastada, sim, daí em diante, depois que ela vai ser afastada pelo prazo de 180 dias, que é um prazo que a Constituição entendeu razoável para tramitar o processo no Senado e terminar o julgamento do impeachment definitivamente, né? E neste período deverá assumir o vice-presidente da República, porque no processo do impeachment não se questiona condutas exclusivas da presidente da República e não do seu vice. Diferentemente do que se discute no processo que está em tramitação perante o Tribunal Superior Eleitoral, que se discute os atos que foram praticados durante a candidatura. E aí, nesse caso, está implicada tanto a presidente quanto o seu vice, ou seja, a chapa toda. No processo de impeachment, quem perde o mandato é só a presidente da República. O vice-presidente assume interinamente até terminar o processo. E se o processo vir a ser julgado procedente com o afastamento definitivo da presidência, ele continua e termina o mandato. Tá? Agora, quando houve o impeachment do ex-presidente Collor, aí nesse meio tempo aí que ele foi afastado, né? Não chegou, porque no caso do presidente Collor, quando a Câmara aprovou o processo e encaminhou ao Senado, nesse meio tempo de trânsito do processo da Câmara ao Senado, o presidente renunciou. Sim, é porque há essa possibilidade, né, também. Dela renunciar. Pode Sim. ser que ela Ela já afirmou que não vai fazer. Ela disse que não vai, mas o Collor também dizia que não ia. Também dizia que não ia. E ele renunciou. Mas acontece que já há o precedente do Collor, porque o Collor renunciou na esperança de interromper o prosseguimento do processo e que ele não viesse a ser condenado pela suspensão dos direitos políticos. Ele ia ficar com um tempo sem poder se candidatar a nada, sem poder ser eleito. Quando o Collor renunciou, ele acreditava que com a renúncia o processo fosse extinto e ele não seria condenado pela suspensão dos direitos políticos. E naquela oportunidade o Senado falou, não, o processo do impeachment tem dois objetivos, afastar o presidente e condená-lo à suspensão dos direitos políticos. Como ele renunciou, perde o objeto com relação ao afastamento dele, mas deve perdurar o processo para se decidir se ele será condenado pela suspensão dos direitos políticos, como de fato foi e ficou 8 anos inelegíveis. Como já há esse precedente, se a presidente Dilma renunciar agora a qualquer momento, depois de recebida na Câmara, pela presidência da Câmara, a petição do impeachment, eu acredito que o Congresso Nacional, ratificado pelo Supremo Tribunal Federal, vai dar o mesmo entendimento que deu no caso do Collor e fazer com que o processo caminhe independentemente da renúncia da presidente. Entendi. Vamos fazer mais uma pausa para o intervalo, mas a gente volta já para você entender aí como que vai funcionar esse processo de impeachment, se ele vai ocorrer mesmo. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje nós estamos falando com o Dr. Carlos Gonçalves Júnior, que é especialista em direito eleitoral. Estamos falando aqui sobre o processo de impeachment, né? Eu queria que você explicasse para a gente a natureza do julgamento feito aí pelo Senado, né? Que é completamente diferente, é isso? Isso, diferentemente do que acontece no julgamento de um crime comum, que é julgado por um juiz técnico, por um juiz magistrado, que deve seguir rigorosamente a técnica do direito de demonstrar que o fato ocorrido corresponde a uma descrição penal trazida na lei. No caso do crime de responsabilidade, criado pelo artigo 85 da Constituição, ele atribui ao Senado Federal, que não é um órgão técnico jurídico, que é um órgão político que vai fazer esse julgamento. E, portanto, a decisão do Senado ela não é uma decisão técnica fundamentada, é uma decisão que vai ter como termômetro a sensibilidade política dos senadores, né? Então, essa sessão final que vai julgar o impeachment, que deverá julgar o impeachment, ela é simplesmente presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai garantir a legalidade do procedimento. Mas o conteúdo da decisão é de convicção política
dos senadores. Então, no crime de responsabilidade, mais importante do que a própria configuração da conduta da presidência, do presidente que está sendo julgado, é a potencialidade daquele ato que está sendo julgado colocar em risco a integridade do Estado democrático. Então, os senadores devem ter essa sensibilidade política de verificar se aquela irregularidade que está sendo apresentada é uma irregularidade que, de fato, justifique a retomada do mandato obtido pelas urnas. Entendi. É complexo aí um pouco de se complexo. Entender, né, qual é a diferença de uma coisa. Alguns pensadores e juristas e teóricos do Estado até criticam o Instituto do Impeachment, porque a natureza dele é uma natureza vinculada por uma norma jurídica, mas a decisão é de caráter político. Né? Então, pois é. Realmente o Constituinte entendeu que deve ficar na discricionariedade dos senadores decidirem se o ato deve ou não ser considerado como crime de responsabilidade. Nesse caso, pode haver uma interpretação aí até um pouco injusta, se a gente fizer uma comparação, se isso fosse feito por um juiz, seria mais rigoroso do que feito pelos senadores? Eu não diria que seria mais rigoroso, mas seria mais, vamos dizer, técnico, né? Então, o julgador, ao aplicar a lei, ele não leva em consideração os clamores populares, não leva em consideração as questões de natureza política. Ele vai verificar exclusivamente se a lei deve ou não ser aplicada. No caso do impeachment, há inevitavelmente uma abertura política de formação de convicção por parte dos senadores. Por exemplo, eles vão levar em consideração a repercussão popular que isso teve? Inevitavelmente, isso é um fator que vai influenciar no julgamento pelo Senado. Uhum. Vamos falar um pouquinho a respeito do TSE, né? Você estava falando que eles podem vir a julgar a chapa. É porque a gente falou até agora do impeachment da presidente. É que, paralelamente ao procedimento do impeachment, ao processo de impeachment que tramita no Congresso Nacional, existe no Tribunal Superior Eleitoral, um órgão do Judiciário, né, que está analisando irregularidades eventualmente ocorridas na campanha da chapa presidente Dilma e vice Michel Temer. Neste caso, se o TSE vir a considerar que houve, de fato, irregularidades durante a campanha, a chapa como um todo, presidente e vice, serão impugnados, serão cassados, né? E, nesse caso, as eleições serão anuladas e deverá ser convocadas novas eleições. Meu Deus. Nessa circunstância, deverá assumir interinamente o presidente da Câmara dos Deputados, que vai ter a função de convocar novas eleições gerais. Se esse julgamento acontecer até o final desse ano, que é até metade do exercício do mandato, ou se essa decisão vier já no primeiro dia do ano que vem, as eleições não serão mais gerais, mas serão eleições indiretas entre os membros do Congresso Nacional. Pode acontecer ainda isso? Pode acontecer. Se o impeachment não vingar, se o impeachment não prosseguir e o TSE vir a julgar irregular a chapa Dilma e Michel Temer, nós teríamos uma eleição direta se antes do final deste ano e indireta se for a partir do ano que vem. Bom, é bem complicado, é muita coisa, né, para a gente explicar. É muito detalhe. Infelizmente o nosso tempo está terminando, mas eu já vou te convidar a voltar, a gente vai fazer uma segunda parte dessa entrevista, ok? Vai ser um prazer. Pode ser? Claro, muito ok, obrigado. O prazer vai ser nosso. Muito obrigado, obrigada. Muito prazer. Obrigada a você que está em casa também. Entre na nossa página, facebook.com/programa Análise Direta. Você pode ir lá assistir esta edição e outras edições do programa, mandar sugestões de entrevistados e também perguntas, ok? Até a próxima. Tchau.